Eu venho aqui mais uma vez para insistir na necessidade de que o nosso governo, que é o governo do Brasil, senador, desperte para o que está acontecendo com a economia brasileira. Tem gente que acha que a presidenta, o ministro da Fazenda estão tentando nos iludir aos brasileiros. Senadora Ana Amélia, eu acho que é muito mais grave. Eu acho que eles estão iludidos. Eles não estão percebendo. Porque se eles soubessem a realidade e tivessem apenas querendo diminuir o impacto disso através de um discurso mais otimista, tudo bem. Mas eu acho que eles não estão vendo. Não estão vendo, por exemplo, e eu vou listar aqui alguns itens, não estão vendo com clareza o tamanho do nosso PIB de menos de 1%. E o que poucos estão falando é que 0% no que se refere ao PIB per capita, porque a nossa população cresceu tanto quanto cresceu o PIB. Significa que a população ficou no mesmo. Isso é grave, isso é muito grave, inclusive é raro na economia brasileira. E é o pior desempenho entre todos os países do chamado BRICS. É um dos piores, se não o pior, na América Latina inteira. É menor do que nos nossos vizinhos, mesmo aqueles em crise. O governo precisa despertar para isso. Mas precisa despertar para as causas disso. Porque continua se achando que a causa disso precisa de pequenas receitas financeiras. Não, é preciso mudanças estruturais. E a prova disso é o baixo nível de investimento de nossa economia. Nosso investimento teve uma redução do ano passado para esse ano. Nós tivemos uma queda, nós tivemos um investimento de 18%, mas já vem de uma baixa muito pequena, que era 14%. Isso é uma taxa muito baixa, a taxa de poupança de 14%. Em 2011 foi 17,2%. Ou seja, nossa poupança, que era muito baixa, 17%, baixíssima. Essa poupança, em 2000 e agora, foi de 14%. Não se sustenta uma economia que poupa apenas 14%. E daí que a gente vê a baixa taxa de investimento, mesmo quando se soma a poupança interna com o capital que vem do exterior, que, se eu não me engano, ficou em 18%. Mas isso tem uma causa estrutural. A causa estrutural, ou as causas, a gente pode listar, primeiro, é a tentativa de fazer com que as coisas se resolvam no imediato, independente do preço que se vai pagar depois, fazendo com que, para que a crise não se manifeste, incentivos ao consumo, relegando incentivos à poupança e ao investimento. Não se sustenta. Nosso consumo está crescendo por 9 anos seguidos. E isso é muito bom para cada um de nós que estamos vivos nesse momento, podendo consumir mais. Mas isso não é bom para os nossos filhos. Isso não é bom para os que virão depois e que vão ter que sofrer o esgotamento, a exaustão da estratégia da prioridade ao consumo, abandonando a poupança e, portanto, o investimento. Pode até mudar de um dia para o outro, mas já não somos mais a 6ª economia do mundo, como tanto se orgulhava o governo até recentemente. Já somos a 7ª. É possível que em 2014 possamos voltar a ser, dependendo da taxa de câmbio e dependendo do desempenho de países como a Inglaterra. Mas nós estamos sofrendo de problemas estruturais que tentamos resolver com medidas simples, imediatistas e sem consequências no longo prazo. A consequência disso, basta ver não só no pequeno PIB, mas algo mais grave do que o pequeno PIB. A queda na indústria, a queda no setor de agropecuário, em torno a 2,3%. O PIB que cresceu quase nada foi graças aos serviços. Não foi graças à força do nosso setor produtivo.
E se no setor de indústria formos olhar aquilo que é mais importante como a indústria de transformação, a indústria química, petroquímica, caímos 2,5%. Então, per capita, nós caímos quase 2%. Não é possível que o governo continue dormindo diante disso. Ou, para superar isso, faça o que chamam por aí de roadshow. Ministro, presidente do Banco Central, rodando o mundo, tentando convencer de que as coisas vão bem. Se eles estiverem convencidos de que as coisas vão bem, a situação está muito ruim. E se eles estiverem mentindo, porque sabem que as coisas não vão bem, a situação está muito ruim também. Até porque, lá fora, os investidores, eles têm acesso a informações que nós nem temos aqui, senadora. Eles sabem a realidade. E nós estamos, esse é outro ponto, com uma crise de credibilidade no sistema econômico em geral, tanto os empresários aqui dentro quanto lá fora. Houve uma inversão da situação de euforia que havia lá fora e de confiança em relação ao Brasil para um período de desconfiança. Basta ler os principais veículos de economia do mundo. Basta ver os relatórios que são feitos a cada dia por serviços de informação relacionadas à economia, que a gente vê que há uma crise de credibilidade, que vem dos indicadores, vem da taxa de inflação, que está acima da média em 2 pontos, porque a meta de 4,5 está a 6,5, que é exatamente o limite da banda superior, mas mais que isso. Só não está acima disso pela manipulação de preços, pela intervenção do governo, o que nunca dá certo no médio e longo prazo. São formas disfarçadas de controle de preço que não se segura. É o automóvel baixar pela isenção fiscal, é a tarifa elétrica ser reduzida pela mão do governo, é a tarifa telefônica baixar por determinação do governo. Tudo isso é muito bom para hoje. Tudo isso é muito perigoso para o médio e longo prazo, porque alguém vai ter que pagar isso em algum momento no futuro. Além disso, traz uma queda de credibilidade hoje, porque lá fora sabe que o 6,5 não é a verdade, é o artifício, é o resultado de um artifício. Nossa balança de serviços, na comparação entre importações e exportações, nós estamos piorando sensivelmente, e lá fora eles tomam consciência disso. Eles sabem de que nós tivemos uma piora de 4 bilhões na balança de serviços. Lá fora sabe que nós tivemos uma redução de quase 50% no nosso superávit. Felizmente ainda temos superávit, mas o superávit na balança comercial, que foi de 29,7 bilhões, antes, o ano passado foi de 19,4. Isso é muito grave, porque ao ter essa redução no superávit, para cobrir as necessidades nossas, que antes eram financiadas por esse superávit, vamos ter que ir atrás de dinheiro lá fora. Vamos fazer esse tal desse roadshow, buscando dinheiro para compensar essa queda no superávit. E lá fora, eles vão olhar para cá e vão perceber que nós não temos a credibilidade suficiente para receber o dinheiro necessário para cobrir essa redução que aconteceu no nosso superávit. Agora, o que é grave? Em vez de fazer uma reflexão e dizer o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo que está fazendo com que a economia fique assim? O que é que nós vemos hoje pelos jornais? O jornal diz que o governo, para compensar essa situação, vai auxiliar as indústrias. O velho esquema do protecionismo que não deu certo no passado. O problema não está em dar mais ou menos ajuda às empresas, mas sim fazer com que elas tenham uma capacidade de competitividade, uma capacidade de competir internacionalmente, que faça com que nossa balança, nossas exportações cresçam nos setores dinâmicos graças à alta tecnologia, e não apenas só nos setores de mineração,
de agropecuária. Até porque essa queda que a gente viu de 2,3% no produto agropecuário e industrial tem a ver porque baixou o preço das commodities. Então, é um país dependente. É um país que sofre se houver especulação lá fora com a carne, especulação com soja. Nós somos dependentes das especulações internacionais porque nós não temos uma estrutura capaz de fazer funcionar bem. Nós temos equilíbrios momentâneos. Porque eu já insisti aqui, nosso governo é um governo de equilibristas, não é um governo de estadistas. O equilibrista, ele olha passo a passo e consegue ficar em cima da corda, mas ele não consegue construir uma pilastra sobre a qual caminhar com segurança. Nós estamos nos equilibrando. E por que não falar do endividamento? O endividamento nosso até reduziu-se do ponto de vista líquido, mas cresceu do ponto de a dívida bruta, mas não só a dívida pública, o endividamento da nossa população. Nosso consumo é o que dinamizou o PIB, esse pouquinho. E o nosso consumo foi dinamizado pelo endividamento. Isso tem um limite. Todo mundo que já se endividou sabe que chega um ponto que não dá mais para pagar o cartão de crédito, não dá mais para pagar as faturas. E aí o que é que faz? Inadimplência, que no Brasil já está em 11%. É trágico 11%? Ainda não, mas é grave. Mais grave, porém, é não perceber, não despertar, não acabar com a autoilusão de que é preciso fazer com que esse país, em vez de endividar as famílias, faça com que as famílias poupem. País estável, país com sustentabilidade, é o país em que a população, em vez de se endividar, a população poupa, investe e dinamiza a economia para os próximos anos e, sobretudo, para as próximas gerações. Eu temo que o governo esteja querendo nos iludir, que o governo esteja iludido, cego diante dos problemas que estão adiante. Mas antes de continuar, senador, eu quero passar a palavra à senadora Ana Amélia. Senador Cristóvão, em tudo isso, pelo menos nós temos uma luz no fim do túnel, porque a presidente Dilma diz que o mote da campanha eleitoral dela vai ser educação. Então, Vossa Excelência, que tem pregado, às vezes no deserto, para que a educação seja prioridade, pelo menos isso a gente vai acreditar que seja uma proposta de fato concreta e não apenas mais uma retórica de palanque que não ajuda. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência quando fala desse excessivo intervencionismo do Estado pelo lado errado, na questão de tarifa, na questão de juros. Aparentemente é bom, é positivo, todo mundo gosta, mas para os agentes da economia isso gera uma incerteza, quebra de contratos, insegurança jurídica. E, como disse Vossa Excelência, o reflexo disso é uma redução dos investimentos aqui. Então, o governo deveria operar muito mais na ampliação dos investimentos, melhorando a capacidade competitiva da indústria, do setor agrícola, que nós estamos perdendo competitividade. Nós somos muito produtivos na agricultura, houve um aumento substancial na produtividade, mas a competitividade é perdida, senador. Perdida por falta de um modal de transporte adequado. Nós estamos muito concentrados em rodovias, as estradas estão cada vez mais, digamos, movimentadas com fluxo de escoamento, e não temos estradas novas, não temos duplicação em rodovias importantes para escoamento de safra. Então, eu queria me solidarizar com Vossa Excelência no entendimento desta matéria. E a falta desses investimentos nesses setores de infraestrutura, de logística, tem retirado essa capacidade competitiva do Brasil, comparativamente até aos nossos vizinhos do Mercosul, que estão fazendo mais
do que nós em matéria de logística. Então, eu acho que o alerta não é uma crítica pela crítica. O alerta que Vossa Excelência faz é um alerta chamando à racionalidade e aos riscos que o Brasil corre se não der atenção adequada a todas essas questões, porque o consumo é bom, mas ele tem limitações, ele não é estruturante, ele não tem a base da sustentação da economia, que é o setor industrial, os setores realmente que pesam na nossa economia, como o setor agropecuário também. Então, eu queria cumprimentá-lo por esse posicionamento, senador Cristóvão. Muito obrigado, senadora. Eu quero dizer que o senador tinha 6 minutos há pouco. Desconta a minha fala, meu. Embora não precise de tanto tempo. Senadora, eu quero dizer, e senador Assir, que me honra com a sua presidência, eu quero dizer que eu lamento, mas ao ler essa matéria de que a presidenta Dilma vai colocar a educação como tema, eu fiquei perguntando qual marqueteiro colocou isso na cabeça dela. Porque já faz 11 anos que esse governo está aí. E fez muito pela universidade, mas muito pouco pelo ensino de base. 10 anos. 10 anos. Então, eu li como algo de marketing. Senão, já estaria fazendo e depois diria que fez. E aí está um dos pontos estruturais da nossa crise, a falta de mão de obra qualificada que permita dar uma boa dinâmica à economia. Mas vejam mais preocupações, que lá fora todos sabem. O déficit em transações correntes, que era de 52,4 bilhões, aumentou para 54,2 bilhões. O que isso provoca? A necessidade de buscar mais dinheiro lá fora. E o que isso pode vir a provocar? Que ninguém deseja um aumento da taxa de juros. E aí, mais uma vez, fica uma medida que não tem substância para continuar. A redução da taxa de juros por determinação, por decisão política, em vez de ser pelo efeito natural do aumento da poupança. É a poupança que baixa a taxa de juros, não é a vontade do governo. Eu temo que eles sejam obrigados a aumentar a taxa de juros, o que não vai ser bom para ninguém. Mas é a consequência de ter sido reduzida a taxa de juros voluntariamente e não estruturalmente. Eu coloco ainda, embora já tenha para terminar, nesses itens, e vou colocar algumas sugestões, eu coloco como indicador fundamental, senador Assir, o que a gente lê todos os dias sobre a situação da Petrobras, da Vale do Rio Doce, do maior dos empresários que nós temos hoje e outros setores empresariais absolutamente dependentes do BNDES. Nosso setor industrial, nosso setor econômico, nossos empresários hoje estão sob a proteção do BNDES e isso é um perigo muito grande para a estabilidade da economia, para a nossa dinâmica. O que é que a gente precisa fazer? Uma das coisas é desvincular a economia da campanha e da política do dia a dia. A economia de um país é algo muito maior. Não cabe nas manipulações do dia a dia para ganhar votos. Tem realidade a economia que exige ser respeitada. Eu creio que o governo precisa descobrir que o Brasil vai além do mandato do presidente ou da presidenta, que vai além de 2 mandatos. O Brasil vai além de décadas e começar a colocar com seriedade o longo prazo na hora de tomar decisões. Hoje mesmo tem uma matéria, ontem no jornal, falando que o ministério que deveria pensar no futuro é um ministério absolutamente irrelevante, que o PMDB já está pensando, inclusive, em entregar. Esse devia ser um ministério importante. Mas quantas vezes o ministro da Fazenda consultou o ministro de Assuntos Estratégicos? Quantas vezes? É uma pergunta que eu faço, eu não tenho a resposta. Na hora de tomar decisões sobre reduzir os impostos de automóveis, consultou-se o Ministério que cuida do futuro? Na hora de reduzir a tarifa de energia elétrica, consultou-se o Ministério que cuida do futuro?
a Secretaria de Assuntos Estratégicos está precisando pensar o futuro. A outra coisa é parar as manipulações de preços, lutar sim para baixar a taxa de juros com base estrutural, não para depois a gente ter que aumentar outra vez porque a inflação volta ou porque não, com os déficits que temos que buscar dinheiro lá fora e ele vir para aqui em busca de juros. E, finalmente, eu quero colocar aqui uma proposta, senador, e eu espero que os senadores daqui, que são da Comissão de Economia, aceitem. Eu vou sugerir à Comissão de Economia que o senador Lindbergh ponha um grupo de nós para trabalhar, para elaborar um documento chamado alerta. Não é um documento chamado oposição, até porque eu sou da base de apoio. Não é um documento chamado crítica, é um documento chamado alerta dos senadores da Comissão de Educação ao Brasil, para ser entregue às autoridades econômicas, às autoridades financeiras do governo brasileiro, que eu temo que não esteja querendo nos iludir, seja mais grave, esteja ele próprio, o governo, iludido, sem perceber os riscos que nós estamos correndo, os tropeços que podem aparecer diante. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para falar e levarei essa proposta à Comissão de Economia amanhã.